Olá, galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Dani Bilira Bodametra. E se você é fascinado pelos grandes mistérios e maravilhas da arqueologia, certamente já escutou falar sobre estranhos crânios que foram desenterrados pelo mundo. E é sobre esse assunto que a gente vai falar nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Vou pedir para vocês já darem um like aqui, que esse vídeo deu bastante trabalho e ajuda bastante o canal. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e bora pro vídeo. Muitos destes crânios não se parecem nada com crânios humanos, o que nos deixam com mais perguntas do que respostas sobre civilizações e raças que nos precederam. Hoje, vamos conhecer alguns crânios que foram desenterrados nos últimos anos, que nos deixam com perguntas que, se talvez com um pouco mais de investigações, descobriríamos mais a respeito da história da nossa humanidade. Em 1923, o arqueólogo Júlio Tello fez uma das mais fascinantes descobertas na costa sul do Peru. Na península deserta de Paracas, foi encontrado um cemitério misterioso e aparentemente sofisticado. Nas sepulturas a 30 pés de profundidade, os arqueólogos descobriram múmias antigas de uma raça desconhecida, com crânios não naturais, que desafiou tudo o que sabemos sobre a evolução humana. Mais de 300 dessas múmias, todas com crânios estranhos, foram encontradas neste lugar. E depois de mais investigações, se acredita que tem mais de 30 mil anos, embora os crânios alongados tenham atingido um tamanho muito maior do que os de hoje. Os cientistas acreditam que talvez esses crânios pertencessem a uma cultura que pratica a deformação do crânio. Ao longo da história, tivemos várias culturas que praticavam essa deformação de crânio, o que não era tão incomum, desde os nômades, as estepes euroasiáticas até as tribos maias e incas da América do Norte. Muitos deles realizaram estes costumes. Aplicavam invólucros que, com o tempo, as crianças cresciam com a cabeça drasticamente alongadas. No entanto, esse tipo de deformação do crânio só pode mudar a forma do crânio, não pode alterar o peso do crânio. Porém, parece que os crânios de Paracas no Peru não eram crânios artificialmente deformados, porque eles eram 60% maiores e 25% mais pesados. Sendo assim, significa que o cérebro era maior e que eram de seres mais inteligentes do que nós. Até a estrutura do crânio é diferente, pois eles têm um osso parietal e os humanos têm dois, o que significa que os crânios de Paracas não têm uma sutura sagital, que é a articulação do tecido conjuntivo encontrado entre os ossos da placa parietal de todos os crânios humanos. Os crânios também têm dois orifícios na parte de trás, por onde produz o fluxo de sangue e nervos. A forma alongada não era a única coisa que chamou a atenção para a aparência desses crânios. Os crânios também tinham órbitas oculares diferentes. Eram maiores do que as dos humanos e também as mandíbulas eram maiores. Mais recentemente, o Museu de História de Paracas examinou amostras de pele, dente, cabelo e fragmento dos ossos do crânio. Os resultados foram surpreendentes e assombrosos. Descobriram que o DNA mitocondrial mostrou mutações nunca antes vistas em nenhum ser vivo na Terra. Isso levou à conclusão que esses crânios poderiam ser de uma nova raça de seres, muito possivelmente uma raça de seres extraterrestres ou algum tipo de espécie híbrida. Brian Forster, assistente do Museu de Paracas e especialista em crânios alongados antigos, fez a seguinte declaração a respeito dos crânios examinados. Tinha DNA mitocondrial com mutações desconhecidas em qualquer ser humano, primata ou animal, conhecido até hoje. Mas alguns fragmentos que podem sequenciar desta amostra indicam se essas mutações forem mantidas, estamos diante a uma nova criatura similar à humana,
muito distante dos neandertais e dos denisovanos. Nem tenho certeza que se encaixa a árvore evolutiva. Tudo isso nos deixa perguntando: de onde vieram esses seres? Que aspecto tinham? E aonde desapareceram? E a humanidade tinha alguma interação com esses seres? Já foi mencionado aqui que civilizações antigas tinham o hábito de alongarem a cabeça de seus filhos. Por que essas civilizações antigas tinham esse hábito? Será que elas tinham algum contato com esses seres de cabeças alongadas e, consequentemente, mais inteligentes e evoluídos que a gente? Será que elas queriam se parecer com esses seres, parecerem mais evoluídos e mais inteligentes como eles eram? As culturas que não praticavam o alongamento artificial do crânio usavam chapéus que os faziam parecer que tivessem crânios alongados. Na Mesopotâmia, a realeza e todos os antigos usavam chapéus alargados. Os sumérios, acadianos, assírios e babilônicos. E no Antigo Egito, vemos exatamente o mesmo com os faraós e as rainhas. Estes chapéus alargados continuaram mesmo até a Era Medieval, onde cada papa usava uma tiara papal. A tiara papal foi usada pela última vez pelo Paulo VI em 1963. É possível que as primeiras civilizações humanas sofisticadas estivessem sendo governadas por esses seres mais inteligentes, com cabeças alongadas e com o tamanho de 3 cérebros humanos. Talvez isso pudesse explicar rápido o avanço na tecnologia que vemos na civilização suméria, conduzindo o desenvolvimento da sociedade humana. Em algum momento, esses híbridos, ou talvez completamente alienígenas, abandonaram a Terra e deixaram que os humanos governassem a si mesmos. Os humanos tentaram imitar a sua aparência para cumprir o governo. Tentou ser mais parecido com os seres altamente inteligentes, que lhes deram o poder e os segredos para construir uma sociedade estrutural e uma civilização. É essa a razão pela qual absolutamente todas as sociedades foram governadas por linhagens e dinastias reais? É possível que tenham deixado de linhagens híbridas para governar os humanos sobre uma estrita hierarquia aristocrática? E se esse é o caso, há alguma evidência de tais governantes híbridos? Em 1927, após o escavamento avançado na antiga cidade suméria de Ur, na Mesopotâmia, o arqueólogo britânico Sir Charles Leonard Woolley descobriu os restos mortais da rainha suméria Wabi. As informações indicam que o crânio da rainha era normalmente grande em comparação com o crânio de um ser humano normal. A rainha morreu há 4.500 anos durante a dinastia de Ur e também era chamada por Nanin-Puabi, que é um termo sumério para deusa. Isso levou a crer que o crânio da rainha Puabi é mais evidências das ligações extraterrestres e híbridas com a nossa história antiga. Será que o genoma da rainha Puabi poderia conter afirmações para a raça Anunnaki e suas criações híbridas? Porém, apesar de todas as solicitações, o Museu Britânico nunca permitiu provas de DNA nos restos do crânio. Os restos do crânio de Nin-Puabi continuam no Museu de Londres, com pedidos de análises de DNA firmemente negadas pelo Museu Britânico. Por que negariam testes de DNA? Estão tentando esconder algo de nós? Quantos crânios não naturais existem? A descoberta do crânio chamado por crânio de Star Child, crânio das crianças das estrelas, é um desses casos controversos. O crânio de Star Child não se parece nada com os crânios de Paracas, mas investigações que foram feitas posteriormente mostraram algumas semelhanças. O crânio do Star Child foi descoberto por volta da década de 1930 em uma antiga caverna cerca de 100 milhas ao sudoeste de Chihuahua, no México. O crânio ganhou muita popularidade e alguns acreditaram que é um crânio de uma criança híbrida, uma mistura de extraterrestre com um ser humano. Em 1999, o
pesquisador americano Lloyd Pye pegou o crânio de Starchild e ficou tão fascinado pelo crânio que dedicou sua vida por investigar todos os aspectos do crânio. Determinou que o crânio teria 900 ou 1000 anos. Os exames odontológicos sugeriram que a criança não tinha mais do que 5 anos. Os cientistas rapidamente negaram a hipótese híbrida e afirmaram que a forma do crânio era um transtorno genético com hidrocefalia. A hidrocefalia, para quem não sabe, envolve mais líquido do que o normal no cérebro, fazendo com que seja maior do que o normal. No entanto, Lloyd firmemente negou essa teoria, já que há um suco claro na parte de trás do crânio que não se correspondem aos crânios afetados por hidrocefalia. Levando em conta que o crânio está destinado a pertencer a uma criança de 5 anos, o mais confuso é que é uns 10% maior que um crânio de um adulto. Isso, junto com a outra pesquisa que se documentou, sugere claramente que não veio de um ser humano. O crânio é a metade de grosso e o dobro de denso de um ser humano, o que faz extremamente forte. Uma coisa que faz com que esse crânio realmente se destaque é a falta da cavidade sinusal, e sistemas adicionais às orelhas são mais baixas, mas há uma região auditiva considerável que faz com que este crânio seja parte de um humano, mas outra parte pareça de outra criatura ou raça. Primeiro, algumas comprovações concluíram que o crânio poderia ser de um pai extraterrestre e uma mãe humana. Porém, depois foi concluído que o pai e a mãe não eram terráqueos, sendo este um crânio completamente original alienígena. Depois de todas essas pesquisas, Lloyd Pye publicou um livro chamado O Enigma da Criança das Estrelas, o enigma genético misterioso alienígena. Certamente esse não é o crânio dos crânios mais estranhos descobertos por todo o mundo. Existe também o crânio gigante com chifres. Esses crânios gigantes com chifres foram encontrados na década de 1880 em Sawyer, na Pensilvânia. O arqueólogo descobriu vários crânios em um túmulo que data o século XI ou XII depois de Cristo. Embora os crânios tinham características muito similares à de um ser humano, tinham vários deles que tinham chifres de 2 polegadas acima das sobrancelhas. Além disso, esses crânios sugeriam que a altura média de seu dono fora cerca de 7 pés, que é de 213 centímetros. Esta altura é muito incomum para o século XI, inclusive para os padrões atuais. Os crânios foram enviados para o Museu de Pesquisas Americanas na Filadélfia e depois de meses de investigações foi declarados perdidos ou roubados no museu. Isso deixou muitos pesquisadores curiosos, perguntando a quem pertencem esses crânios e como desapareceram. Muitos descartaram essa evidência como um engano, já que a única evidência era uma fotografia de um dos crânios, mas outros acreditaram que foram encobertos ou ocultados ao público. Há também um outro crânio que foi encontrado em uma montanha na Bulgária. Este é um dos crânios mais misteriosos, pois não se parece a nenhuma outra espécie conhecida em nosso planeta. Não se sabe se esse crânio é de alguma criatura humanoide ou algum outro animal desconhecido. No entanto, esse crânio recebeu muita publicidade na Bulgária, ao contrário dos crânios com chifres. Dmitry Kovachev, diretor do Museu Paleontológico de Asianáfrica, está seguro de que a descoberta é de uma espécie desconhecida para a ciência. O estranho crânio tem 6 cavidades que parecem estar onde seriam os órgãos sensoriais da criatura. A julgar pela formação do crânio, o ser poderia ter até 6 olhos ou outros órgãos desconhecidos. Todas essas descobertas, por mais estranhas que sejam, sempre estão envolvidas em um mistério e geram muitos debates entre os pesquisadores e cientistas. Uma coisa é certa, parece que sabemos muito pouco da história da humanidade ou dos seres que visitaram ou existiram aqui no nosso planeta.
Eu sinceramente espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Não esquece de deixar seu like. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal. E quem não me segue no Instagram, me segue por lá, porque por lá eu tô sempre colocando as atualizações dos vídeos que eu posto aqui nos stories. Um beijo no coração de vocês e um